Então vamos nós. Esse daqui a gente vai ver só lá pro final da aula, tá? Esse daqui vai ser a última atividade. Que é para construir um labirintozinho, mas isso aqui vai ficar pro final. Vamos na ordem. Então eu vou na ordem das atividades que estão lá no repositório. cdtemp /ed. Então vamos lá. A primeira atividade de... Só botar aqui fundo claro. Primeira atividade lá da lista de deck, pilha e fila. Então, essas atividades, elas estão no meio termo entre as atividades de recursão que nós vimos, as atividades de busca em profundidade e a atividade de busca em largura. Elas são aqui um meio termo lógico dos elementos. Então, vamos começar pela primeira, buffer circular. Eu falei sobre o buffer circular naquela primeira aula que a gente viu, mas hoje a gente vai relembrar o que é que ele é e o que é que ele faz e o que é que tem que ser implementado. Deixa eu apagar ela aqui para puxar ela zerada, que eu já estava fazendo na outra turma. Buffering. Pronto, baixar ela aqui. Tá. Quando a gente está lidando com um vetor, a gente lembra lá no comecinho que nós vimos que o vetor ele é bom para algumas coisas. A primeira delas é inserir elementos no final e remover elementos do final, que para isso basta controlar o size. Um vetor ele é composto de 3 entidades, 3 valores. Saber onde começa o meu bloco de dados, onde é o início. Saber qual é o tamanho do vetor, quantos elementos existem nele e saber qual é o tamanho do bloco, que é a capacidade. Ui, que letra linda, papai! Então isso daqui determina um vetor. Quando eu quero colocar um elemento em algo, por exemplo, eu tenho 3 valores aqui no meu vetor. 1, 2, 3, que cabem 4, 5, 6, 7. Então pronto. Eu tenho 3 valores no total de capacidade 7. O início é o início do bloco, size atualmente é 3, capacidade é a quantidade que cabe, que no caso é 7. Quando eu quero inserir um elemento, eu vejo, ok, quero inserir um próximo elemento, quero fazer um pushback. Pushback vai para a primeira posição livre, no caso a posição 3. Porque se o tamanho é 3, eu tenho os elementos 0, 1 e 2. Quero inserir mais alguém, ele vem para cá. E o tamanho se torna 4. Quero inserir mais alguém, ele vai para o índice 4. E o tamanho se torna 5. Quero fazer um popback, basta diminuir o tamanho. Porque se eu digo que eu só tenho o tamanho 4, o elemento que estava aqui se torna lixo. Claro, eu posso zerar esse cara se eu quiser, mas fazer um popback é remover o tamanho, diminuir o tamanho, fazer um pushback é aumentar o tamanho. Eu vou fazendo isso até ele chegar no limite, onde o tamanho e a capacidade eles são iguais, e quando isso acontece, eu preciso redimensionar. Essas ações elas já foram todas implementadas lá na atividade do VetBuild. Colocar no final, colocar no começo, remover, aumentar. Então a gente parte de toda essa implementação que a gente tinha do vetor para construir um deck. Deck, que parece aquela coisa de piscina, em computação é um double-ended queue. Ou seja, uma fila de 2 fins. Numa fila a gente tem a seguinte implementação. A fila serve para eu inserir elementos de um lado
e remover do outro. Isso é uma fila. Na fila não existe consulta aos elementos do meio, e na fila não existe remoção dos elementos do meio, na fila não existe inserção no meio, na fila eu só tenho duas operações, inserir de um lado e remover do outro. Na melhor das hipóteses, também é comum a gente olhar o elemento que vai ser removido. Então, se eu pudesse dizer, eu tenho duas ações de escrita, que é inserir na fila, que a gente chama de push, remover da fila, que é o que a gente chama de pop, e acessar o elemento que é quem vai sair, que seria um pick, né? Um pick em inglês seria um bisoiar, um curiar, né? Olhar o cara aqui, ou então um top, né? Top tá mais para pilha, tá? Então isso daqui é uma fila. Quando a gente tem isso daqui é uma queue, né? Q-E-U-E. Se eu tenho uma estrutura em que eu posso colocar e remover de ambos os lados, eu posso tanto inserir no começo quanto inserir no fim, a gente tem um double-ended queue, um deck, que eu posso inserir de um lado e inserir do outro. Então, a gente tem a fila, a gente tem o deck e a gente tem a pilha. Na pilha, eu posso inserir de um lado e remover do mesmo lado. E só. Normalmente na pilha a gente não tem acesso aos elementos do meio. Eu não posso perguntar qual o elemento 5 da pilha, porque a pilha não me dá acesso aos elementos do meio. A ideia da fila e da pilha é que eles são estruturas conceitualmente restritivas, porque eu entendo que se eu não consigo escrever nem ler do meio, não tem perigo de ter um bug relacionado a escrever e ler do meio, porque a estrutura não me dá acesso a isso. Eu só posso inserir nas pontas e remover das pontas. Então, ter uma estrutura restritiva num algoritmo restritivo, que só deve fazer aquelas operações, é nota 10. Então, para implementar a pilha, eu posso ter como base o próprio vetor, porque o vetor já faz inserção e remoção das pontas naturalmente. O que eu vou fazer é omitir as camadas de acesso e omitir as ações de acesso, de inserir no meio, ou remover do meio, ou até acessar do meio. A gente vai fazer uma restrição. Então, basicamente, a gente não precisa implementar isso daqui, que é só uma camada de restrição em cima do vetor. Para fazer o deck, né, que seria a base se eu tenho o deck, o double-ended, eu consigo a fila normal, né? E aí o que a gente vai fazer é implementar o deck agora. Como é que vai ser a nossa implementação do deck? Eu falei lá numa das aulas do começo do semestre, mas a gente vai ver agora. No deck a gente tem um vetor, tem tudo que o vetor tem, mas a gente vai ter um mapeamento de slide, de deslizamento. Como é que funciona? Ao invés de eu sempre imaginar que o começo é o índice 0, eu vou anotar o índice de onde ele começa. E eu vou chamar esse cara de front. Então, o meu front é o índice de onde os dados começam. E aí eu também tenho o size e tenho o capacity da mesma forma. Então, vamos imaginar aqui. Se o front começa no 0, tá certo? Vamos fazer aqui que o meu capacity é 7, só para ficar bonitinho. Front é 0, size é 0, capacity é 0. Aí eu quero fazer um pushback. O pushback seria inserir no final, pop back, remover do final. Push front, inserir no começo, pop front, remover do começo. Todo mundo de boa com a nomenclatura? Nomenclatura muda variando de linguagem. Você vai ter um ADD, append e pop, e às vezes você vai ter um append left e pop left. Mas aí você já entende, se é append left e pop left,
Seria o equivalente ao push front e ao pop front. No Java você também tem outra nomenclatura. Não existe nenhum consenso. Todas as linguagens fazem diferentes, porque não sei. Mas vamos lá. O que importa é que a gente tem uma forma de inserir no final e inserir no começo. Remover do final e remover do começo. Vamos manipular os dados aqui. Se eu faço um pushback, para que índice vai o meu elemento? 0. Que ele começa no 0. Então, coloquei aqui um pushback. Quando eu fiz o pushback, o que foi que mudou? Onde o bloco começa ou a quantidade de elementos no bloco? Quantidade. Era 0, agora é 1. Aí eu faço outro pushback, ele vai para onde? Vai para que índice agora? Vai para o índice 1, vai vir para cá. E o que era tamanho 1, agora vai ser tamanho 2. A lógica não muda nada. Se eu faço um pop-back, retiro do final, quem é que vai mudar? O size. O size que era 2, quando eu fiz um pop-back, volta a ser 1. Se eu faço um pushback, o size que era 2, passa a ser 3. Como é que eu calculo a posição de inserção? É fácil. É só olhar para o size. Se o size é 3, significa que o próximo elemento vai ser inserido no índice 3. Vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Vamos agora fazer um pop front. Se eu tirar o elemento da frente, o que acontece com os meus dados de marcação? Quero apagar esse cara aqui. O que é que muda com esses elementos? Onde é que vai começar o front agora? Ainda começa no 0? Não. O front agora está no índice 1. E quantos elementos eu tenho? 2. Então, fazer um pop front significa alterar o front, que é onde o índice começa, e alterar o size, que é a quantidade de elementos. Da mesma forma, se eu fizer outro pop front, consequentemente, o que é que eu vou ter? Agora ele começa no índice 0, 1, 2 e eu tenho um elemento. Todo mundo de boa aqui? Beleza. Então, não existe essa opção no kill, né? De acessar o índice elemento tal, mas poderia existir. Se eu quisesse fazer vou fazer mais pushbacks aqui, tá? Vou fazer pushback, botar um outro elemento aqui, botar um outro elemento aqui, botar um outro elemento aqui, botar um outro elemento aqui. Qual é a configuração atual? O meu front começa no 2 e eu tenho quantos elementos? 5. Beleza. Vamos agora entender como é que é feito o cálculo das rotações. Diz. Eu? Não, mas entra aí. É importante, está no meio da lógica. Tu quer voltar daqui a 2 minutos? Pode ser, então. Vai. É aviso de quê? AWS. Tudo bem, espera só um instantinho que eu estou no meio do exercício. 3 minutinhos aí tu volta, tá? Beleza. Vamos entender como é que é feito o cálculo da rotação. Vocês entenderam que o front, ele executa como se fosse um slide nos meus dados. Então, quem é o índice 0 real é esse cara. Mas o índice 0 lógico, ou seja, quem é que é o começo da minha estrutura? É esse daqui. O real, o índice 0, data, posição 0, é esse. Mas se eu perguntasse quem é o elemento 0 da minha estrutura, é o front. Então a gente poderia fazer o seguinte mapeamento. O real é igual ao front mais o valor lógico. Ok, então se eu quero saber quem é o índice 0 lógico, 0 mais 2 vai dar 2. Então, ele vai estar na posição 2 real. Ok? Quem é o índice, quem é o elemento 3 lógico? Elemento 3 seria 0, 1, 2, 3. Ou seja, seria 3 mais 2, que vai me dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre que eu quero saber quem é o elemento real, eu penso no lógico e somo mais o front. Acontece que essa soma, ela tem que fazer a curva.
Então eu vou pegar isso daqui e calcular módulo capacidade. Porque sempre que esse cara chegar no limite, ele tem que voltar para o começo. Então vamos lá. Se eu fosse fazer um outro pushback, seria onde? Um outro pushback seria na posição size, não é verdade? Só que eu faço, para saber onde é que ele vai, size mais front. Isso daqui vai me dar aqui número 7, só que módulo capacidade vai me dar índice 0. Então o elemento vai para a posição 0. Isso significa que o front continua em 2, mas o size agora é 6. Todas as vezes que eu quero fazer uma operação qualquer, eu vou fazer. O elemento que eu quero é front mais o elemento, a posição, módulo capacidade. Isso para inserir, isso para remover, isso para adicionar no começo, adicionar no fim, remover no começo, remover do fim, porque no fundo, o tempo todo eu estou fazendo esse mapeamento. Eu começo através de um slide e calculo a posição em que eu vou cair através do módulo para que ele continue circular. Isso para todas as operações aqui dentro. Então, se eu faço um pushback, um push front, um pop back, um pop front, o tempo todo eu estou calculando isso daqui. O valor real é o valor lógico que eu quero. Eu quero elemento 0. Elemento 0 é 2. É o 0. 0 mais 2 módulo 7. 3 mais 2 módulo 7. 5 mais 2 módulo 7. E aí eu sei aonde ele está no bloco de dados. Ok? A atividade, ela é bem curtinha. Está sendo gravado? Sim, senhor. A atividade, ela é bem curtinha. Ela só tem as 4 ações. Fazer um pushback, fazer um push front, fazer um pop back, fazer um pop front, saber quem está na frente, saber quem está no fundo. Essas 4 operações. A ação principal que a gente vai estar calculando o tempo todo é em cima da ação lógica. Então, se eu olhar aqui o meu deck, por exemplo, se eu quero saber, quem é o índice real? Get índice. E aí eu tenho o índice lógico. Qual é o índice real do elemento 0? Aí a gente já entendeu que vai ser o índice lógico mais data.front, foi isso que vocês viram? Módulo que data.capacidade, perdão, é dele. Capacity. Então, se a gente quisesse, por exemplo, saber quem é o front, qual é o funk. Qual é o valor do front? O front é o elemento que está na posição 0. Então eu vou retornar o quê? Eu não posso fazer d.data na posição posso. Front. Aqui é mais fácil, né? Então, o front é o cara que está na posição 0. Beleza, né? Isso daqui já diz onde é que ele está. E quem seria o último? Quem seria o back? O back seria o front mais o size. Só que isso pode me fazer o quê? Um loop, não é verdade? Um loop. Então eu posso pegar isso tudinho aqui. Size menos 1, né? Porque size ele já sai do limite. Se eu tenho um elemento, o size vai ser 1, é size menos 1. Isso daqui mod d.capacity. Então todas as minhas operações vão estar pensando nesse processo circular. Já fiz o front e o back. Aí o que seria, por exemplo, o pushback. Funk. O que seria um pushback? Pushback de um valor.
Aí a gente vai ter que pegar o nosso método de vetores que a gente fez, porque se por acaso o size for igual a capacidade, o que acontece? A gente cria um bloco maior, copia todos os elementos na ordem e continua a lógica. Mas supondo que existe espaço, o elemento tem que ir para o fim. Então a posição para onde ele vai é essa daqui. Para onde é que ele vai? Para cá. Front mais size mais de capacity. Então eu vou lá e coloco d.data nessa posição, recebe o valor que eu quero inserir. E aí quando eu fiz isso, o que acontece com os elementos? d.size mais 1. Acabou de ganhar um elemento. Se eu quisesse fazer um popback, eu diminuo o size. A mesma coisa, se eu for mexer o front, eu aumento o front, eu diminuo o front e aí eu vou manipulando isso, sempre tomando cuidado com os loopzinhos. Essa atividade não é difícil, mas não é trivial, que você vai ter que gastar tempo entendendo, recalculando, pensando, ok, eu vou ter que estar manipulando o data, o front, size, capacity, mas tem aqui as descrições do que é que ele faz. Acho que dá para fazer em uma meia horinha, uns 40 minutos, se você estiver concentrado no que vai fazer. Bora para o próximo. Então, isso daqui é para quem já fez o vetor. Se você não fez o vetor, você vai ter muita dificuldade de fazer esse. Ok. Essa daqui é para a gente treinar o que nós já usamos lá em lista ligada. Lembra que eu disse que numa fila eu insiro de um lado e removo do outro, e essa é a única opção que a gente tem. Então tem uma implementação muito legal utilizando fila com listas ligadas simples. Qual é o macete? A gente tem um ponteiro para o head e um ponteiro para o tail. Lembra, numa lista ligada a gente... qual foi a lista ligada que nós implementamos? A gente tinha uma lista ligada dupla, eu sempre podia ir e voltar de qualquer elemento, tinha o next, tinha o previous, e aí eu podia ir e voltar de qualquer elemento, e aí eu passeava por todos os elementos. Isso daqui era a nossa implementação mais simples, sendo que eu tinha um nó de marcação, que a gente chamou esse cara de root, e depois do último ele voltava para o root. Então, vocês fizeram lista ligada, essa daqui era a nossa implementação. E o previous do root era também esta criatura aqui. Então, essa era a nossa implementação. Vantagem dela, eu sempre posso andar para frente e para trás em qualquer momento, e não existem casos especiais, porque o nó de marcação nunca sai de lá. Só que a minha necessidade agora é mais simples. Eu quero apenas inserir de um lado e remover do outro. Então, qual é a implementação aqui? Eu tenho um ponteiro para o primeiro nó válido e um outro ponteiro para o último nó válido. Eu só posso ir para frente aqui. Eu só posso ir para frente. Só que só ir para frente não é um problema, porque as minhas operações também são muito limitadas. Então, qual é a técnica aqui? Para fazer um pushback, a gente usa esse ponteiro. Então, pushback pega o cara que está apontando para o rabo, cria um novo nó, diz que o next dele é um novo nó e diz que o rabo agora aponta para o novo nó. Mexi só com os elementos que eu possuía. Quero fazer um pop front. Lembra, na fila eu só tenho duas ações: inserir de um lado e remover do outro. Isso daqui foi o meu push, né? Colocar no final. Eu sei quem é esse nó, eu posso criar um novo nó, dizer que tail.next é o novo nó e dizer que tail agora é o novo nó. Acabei de fazer um push. Para fazer um pop também é muito simples, porque eu sei quem é o head. Basta eu dizer, guardar numa variável auxiliar, né? E digo, ei,
o head vai para o head next, e o elemento que eu guardei numa variável auxiliar, .next, recebe nulo. Acabei de fazer um pop. Então eu vou inserindo de um lado e removendo do outro, inserindo do lado e removendo do outro. A implementação é bem simples, é basicamente fazer esses métodos de inserir e remover. Então é só mesmo para treinar aquela parte de aprender a lidar com os elementos. A diferença é que aqui eu só tenho next, não tenho previews e eu não tenho nó de marcação. Eles começam apontando para nulo. E a quantidade de ações que eu tenho também é bem pequenininha. Ó. Eu só tenho o push, que é justamente aquele processo de adicionar no final, o pop, que é remover do começo, e o pick, que é olhar para o front. Então não tem muito o que pensar aqui. Talvez demore um pouquinho de tempo, porque como não tem nó de marcação, você vai ter que ficar pensando em nulos, né? Principalmente o começo. Quando eu faço um push, quando eu insiro um elemento, se tiver tudo nulo, aí eu tenho que colocar os valores nos cantos corretos. E se eu for fazer um pop, tiver tudo nulo, eu tenho que ajustar os ponteiros. Mas fora isso, também é uma meia horinha para fazer essa daqui. Meia horinha, 40 minutos, dependendo se você fez bem ou não fez bem a primeira atividade. Essa daqui eu não vou fazer. Vamos agora para os algoritmos. Tem esses 3 algoritmos aqui. Essas duas são de construção. Essas daqui são algoritmos com pilhas e filas. Então, bora lá. Essa daqui é muito legal em época de Copa do Mundo e é um algoritmo de enfileiramento. A implementação é trivial, dá para fazer essa daqui se você entender em 10 minutinhos, mas a ideia é a lógica por trás da resolução. Então vamos entender aqui o problema. Você tem que descobrir quem ganhou a Copa. Beleza? Você tem que descobrir quem ganhou a Copa. Os times A, B, C, D, E, até o P vão jogar. Os resultados disso montam as chaves para os próximos jogos. Então, se o A fez 5 gols e o B fez 3, o A passa para a próxima fase. O C fez 1 gol e o D fez 2. Então, o D passa para a próxima fase. Nunca existe empate, porque a ideia é que se teve empate foram para os pênaltis e alguém fez mais gols do que o outro, então sempre tem um vencedor. Todo mundo junto na lógica até agora? Beleza. Então, o que é que o problema te dá de entrada? Todos os resultados de todos os jogos, mas ele não diz quem ganhou. A lógica é que os jogos acontecem na sequência das chaves. O primeiro jogo foi 1-5, segundo jogo foi 3-5, terceiro jogo foi 1-2, quarto jogo foi 1-2, até o final, e você tem que dizer quem ganhou. O que é o algoritmo aqui? É um algoritmo de enfileiramento. Qual é a lógica? Todos esses caras não vão jogar? Então você pega uma fila e adiciona todos eles na fila. A, B, C, D, F, G, até o P. Botou todo mundo na fila. E aí você vai fazer o quê? Tira os 2 primeiros, no caso aqui é A e B, lê o resultado dos jogos e aí você decide se quem ganhou foi o primeiro ou o segundo. Se o primeiro valor lido for melhor do que o segundo valor lido, o primeiro ganhou, se não, o segundo ganhou. Agora, o que você faz com esse cálculo que você acabou de executar? Você sabe quem ganhou essa fase, esse jogo. O que você faz com esse valor? Joga para o final, porque ele vai jogar de novo. Vai jogar de novo com quem? Com o ganhador desses duas aqui. Então você pega, o teu algoritmo é, enquanto tiver times para jogar, pega 2 times, pega o valor dos jogos, descobre quem ganhou e um deles volta para jogar a próxima fase. Pega 2, transforma em 1, joga para o fim. Pega 2, transforma em 1, joga para o fim. Então você está consumindo os elementos da tua estrutura, pegando 2 e transformando em 1, pegando 2 e transformando em 1. Então isso é um algoritmo de enfileiramento.
Porque esse cara volta para o final para ser processado de novo na próxima rodada. Volta para o final para ser processado de novo na próxima rodada. Então enfileirar todo mundo e enquanto não tiver, né, enquanto a quantidade de elementos for diferente de 1, a gente já tem aqui até o algoritmo, né? Joga os 16, enquanto tem mais de um elemento, pega 2, leia os gols correspondentes, descobre o jogador e joga no final da fila. Para a gente ver como é que funciona e é simples, mas é muito interessante. Algoritmo simples, mas muito interessante. Então, o que é que fica a ideia na cabeça? Eu posso reprocessar os dados guardando para depois ações que eu ainda preciso realizar. Eu não tenho como fazer A com o cara que vai ganhar aqui agora, porque eu não sei quem vai ganhar. Então eu guardo para depois. Esse cara também eu não tenho como fazer o jogo deles agora. Eu até poderia, mas eu vou fazer depois. Então eu guardo para depois. E aí eu vou fazendo camada por camada. Olha para cá. Diferente do algoritmo de busca em profundidade, em que a gente ia até o último primeiro, por exemplo, se isso fosse uma recursão, você calcularia A e B e teria esse resultado. Depois você calcularia C e D e teria esse resultado. Depois você calcularia o resultado dos dois e teria esse resultado. Ups, eu não tenho quem vai jogar aqui com esse cara. Então eu faço o quê? Calculo E e F e venho para cá. Isso é a ideia de busca em profundidade. Eu vou tentar sempre o máximo que eu consigo, quando eu não consigo eu volto e executo o próximo passo da recursão. Na busca em largura, a gente executa por camada. Então, o que é que a gente pega dessa ideia aqui? Quando você tem busca em profundidade, esses elementos normalmente estão implementados ou com recursão ou com pilhas. A gente vai empilhando as ideias e desempilhando, empilhando os elementos e desempilhando, que é o que a gente vai fazer aqui. Mas quando a gente quer fazer camada por camada, a gente não usa pilhas, a gente usa o quê? O que é que eu estou usando aqui que não é pilha? Fila. Então, na fila, eu vou fazendo camada por camada. Eu enfileiro a primeira camada e vou processando os elementos da primeira camada e ao invés de já usar esses resultados, eu faço o quê? Jogo para o final da fila, porque só quando eu terminar a primeira camada que eu vou para a segunda camada. E quando eu estiver processando os elementos da segunda camada, o que é que eu faço? Jogo para o final da fila, porque quando eu terminar os elementos da segunda camada, eu vou para os elementos da terceira camada. E assim eu vou camada por camada até chegar no resultado. Então, se eu estou usando recursão, eu estou fazendo busca em profundidade. Eu posso trocar a recursão, muitas vezes, por uma pilha, e eu ainda tenho busca em profundidade. Mas quando eu uso filas, eu tenho busca em largura. E é o que a gente vai ver agora. Vou pegar a antiga queimada, que a gente já fez umas 2 vezes, e a gente vai tirar a recursão da queimada. Como é que eu vou ter que resolver isso? Bora lá. Deixa eu apagar para poder fazer do zero aqui. Beleza. Isso daqui é o algoritmo da queimada do jeito que ele é originalmente. Na dona queimada, o que é que eu utilizava? Eu aproveitava o fato de, da chamada recursiva, criar para mim um histórico de ações, de forma que eu simplesmente chamava a recursão para todos os meus colegas, e se por acaso o caminho que esse carinha estava fazendo chegasse num beco sem saída, ele retornava a recursão, e quando a recursão retornava, eu voltava de onde eu estava. Então, se eu ainda não tinha ido para baixo, eu vou chamar a recursão para baixo. E quando esse ramo voltar,
Aí eu vou para a direita, e quando esse ramo voltar, eu vou para a esquerda. Então, a estrutura básica é, eu tento um caminho, se não der certo, eu tento outro, se não der certo, eu tento outro, mas eu preciso de alguma forma de lembrar quais caminhos eu ainda não percorri. Eu preciso disso, tá? Sem a recursão, a gente vai ter que mudar a estrutura do meu algoritmo para outra coisa. E aí, para isso, a gente vai utilizar uma pilha. Como eu não tenho a pilha recursiva, eu vou ter que empilhar o caminho que eu percorri para quando eu voltar eu saber, ops, onde é que eu estava mesmo? Esse cara aqui acabou. Onde é que eu estava mesmo? Volta e vê de novo. Onde é que eu estava mesmo? Então eu vou o tempo todo empilhando esses caras e desempilhando esses caras. Então vamos lá. Qual é a nossa... O que é que a gente vai precisar? Como eu vou fazer um empilhamento de posições, é muito ruim trabalhar com linha em coluna. Então a gente vai lá e struct pos é uma... Não. Type pos é uma struct, que tem uma linha e uma coluna que são inteiros. Ok. Preciso também dos vizinhos dele. Então, function... Quero os vizinhos. Quero os neighborhoods. Quero os meus vizinhos desse cara. Os vizinhos são uma lista de vizinhos. A gente já fez isso, a gente faz de novo. Quem são os meus vizinhos? É um vetor de vizinhos com os seguintes valores. Quem é o meu vizinho da esquerda? Deixa eu já fazer aqui. L é igual a P.L, C é igual a P.C. Então eu quero fazer os meus 4 vizinhos. O vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Vou fazer isso aqui 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Volta. Quero os vizinhos. Então, do vizinho da esquerda. Não. Vou fazer assim. C mais 0. Então, bora lá. Quem é o vizinho da esquerda? É C menos 1. E o vizinho da direita? É C mais 1. O vizinho de cima é L menos 1. E o vizinho de baixo é L mais 1. Então, pronto. Se você fizer assim, você não se confunde. Esquerda, direita, de cima, de baixo. Então, aqui todos os vizinhos de um ponto. Ok. Então, bora lá. Para queimar as nossas árvores, o meu algoritmo ele vai mudar. E eu tenho 2 formas de fazer esse algoritmo. Eu posso fazer a verificação relaxada ou a pré-verificação. O que seria uma verificação relaxada? Então, quando vocês estiverem pesquisando, vocês vão encontrar esses 2 tipos de algoritmos. Na verificação relaxada, eu sou uma árvore, tá certo? Eu estou pegando fogo. Ou então eu sou um caminho, eu estou tentando achar um caminho. Ou então eu sou um pedaço de terra, eu estou tentando achar a ilha. Não interessa. A questão é que você está num elemento e você quer fazer com que ele se expanda. Na verificação relaxada, você simplesmente, entenda, chama a recursão para os lados. Ou empilha todos os elementos dos lados sem se preocupar se eles cabem ou não cabem no critério. E na recursão antecipada, eu verifico, antes de empilhar os caras, eu verifico se eles são árvores, porque eu só preciso empilhar os que realmente forem árvores. Entendeu? Então, ou você deixa para a chamada fazer o check, ou você faz o check por antecipação. O algoritmo vai dar na mesma. Em termos de eficiência, fazer a checagem antes é melhor, porque evita ficar colocando milhões de estados que precisam ser reverificados. Mas é o que a gente tem que fazer. Então, vamos pensar aqui no relaxado. Então, como seria aqui o nosso algoritmo? Vou fazer aqui em pseudocódigo, tá? Quero queimar todas as árvores. Aqui não é mais recursivo. Então, eu vou fazer uma pilha com
caminho, né? O meu caminho, os elementos que precisam ser verificados. Então eu coloco, né? Eu vou colocar assim, coloca o elemento a ser analisado na pilha e aqui você vai fazer o algoritmo. Enquanto tem alguém a ser analisado, ou seja, enquanto tem alguém na pilha, alguém que precisa ser analisado, aí você vai. Qual é o algoritmo? Tira o cara da pilha. Tira o cara da pilha. Ou seja, eu estou analisando essa criatura. Quando eu estiver analisando esse cara, o elemento, aí eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer com ele. Aí volta para o nosso algoritmo original. O que é que eu vou fazer com ele? Se ele for árvore, então eu queimo ele. Ou então, se ele não for árvore, se ele não é um elemento que é útil para mim, eu vou para o próximo. Vai para o próximo elemento. Tira o elemento da pilha. Se ele também não é árvore, vai para o próximo elemento. Tira o elemento da pilha. E se eu não tenho mais nenhuma árvore, eu desempilhei todo mundo, ou seja, processei todo mundo e acabou o algoritmo. Se esse cara é uma árvore, então eu queimo o elemento. Queimo o elemento. Se esse cara é árvore, eu queimo ele. Só que se ele é árvore, eu tenho que fazer o equivalente a chamar a recursão. Só que eu não tenho mais recursão. Então eu faço o quê? Eu empilho todos os colegas dele que precisam ser processados. Todos esses caras aqui precisam ser processados. Ou então, né? Ai, não. Vou fazer diferente aqui. É porque eu só estou acessando o topo, né? Beleza. Ok. Tem duas formas de fazer isso. Beleza, vamos fazer assim. Vou fazer para ficar igual a recursão, tá? Esse cara, se ele não for árvore, não tem o que fazer. Se ele for árvore, eu tenho um ponto e que eu tenho vários elementos que podem estar do meu lado e podem ser árvores. Então eu verifico se... Fazer assim. Não vou tirar ele. Tem alguém na pilha, ok. Eu pego o topo do cara. Topo é o topo da pilha. Se o topo não for árvore, então eu... Daqui não faz sentido. Espera aí. Dei um tempo aqui. Eu fiz diferente na outra turma, mas não ficou bom. Eu quero fazer melhor para vocês. Bora, eu vou desenhar que vai ficar melhor. Vamos lá. Vamos desenhar. Deixa eu pegar aqui uma figurinha. Vamos lá. Deixa eu pegar essa figurinha aqui. Pronto, vamos lá. Vamos fazer aqui a conta agora, fazendo aqui a nossa lógica aqui de empilhamento. Tem várias formas de fazer, mas vamos fazer assim. Eu vou começar desta criatura aqui, beleza? Vou chamar ele de elemento 0. Então, eu tenho que processar o elemento 0. Eu vou colocar o elemento 0 na minha pilha de elementos a serem processados. Aí eu olho para os lados. Eu tenho 2 elementos. Eu preciso escolher algum dos 2 para poder progredir. Então eu vou pegar o primeiro. Vou pegar o elemento 1. Aí eu coloquei o elemento 1 na pilha.
Elemento 1 ainda tem para onde ir? Tem. Tem quem? Esse cara aqui. Aí esse 2 aqui vai para pilha. Elemento 2 ainda tem para onde ir? Não. Então, ele tem para cá. Ele vai colocar o 3 na pilha. E o 3 tem para onde ir? Tem. Ele vai colocar o 4 na pilha. Se vocês olharem, a pilha representa o caminho que eu percorri até aqui. Ok? Aí o 4 olha para os lados. Tem para onde ir ainda? Não. Então, o que é que a gente faz? Desempilha. E o 3 olha para os lados. Tem alguém ainda que não foi chamado? Não. Então, ele desempilha. O 2 olha para os lados. Tem alguém que não foi chamado? Não. Então, desempilha. 1 olha para os lados. Tem algum caminho para ir? Não. Então, desempilha. O 0 olha para os lados. Tem algum caminho para ir? Tem. Então, ele empilha o... No caso aqui, seria o 5, né? O 5. O 5 empilha o 6. O 6 empilha o 7. O 7 empilha o 8. E por aí o nosso algoritmo vai. Então, o que a gente consegue ver? Eu consigo avançar e eu consigo voltar no histórico, ver se alguém ainda falta ser processado e crio um novo, e pego um novo caminho. Vejo se alguém ainda falta ser processado e pego um novo caminho. Como é que a gente faria esse algoritmo desse jeitinho ali? Então, a gente pega o elemento do topo. Eu preciso de algum lugar para anotar os elementos que foram alcançados, os visitados, mapa, posição inteiro. E aí vamos lá. Tem alguém ainda para ser processado? Eu pego esse cara no topo. Ele só vai entrar se for árvore, vai ser assim. Aí eu faço o quê? Vejo se ele tem vizinhos. Vejo se tem vizinhos. Se tiver alguém, eu empilho. E continuo o algoritmo. Se ele não tiver ninguém, eu desempilho. Eu faço um pop no topo. Push esse vizinho e continuo. Pronto, está aqui o nosso algoritmo. Enquanto tem alguém, eu pego o cara que está no topo. Se ele tiver algum vizinho válido, eu empilho esse vizinho e agora eu vou continuar o algoritmo. Se ele não tem ninguém, eu tiro a criatura que eu estou analisando para ir para o próximo elemento. Esse daqui é o algoritmo com pilha. Então a pilha sempre está guardando o caminho que eu fiz até o elemento atual. Aqui é o que mais se parece com a pilha recursiva. Mas assim, eu estou tendo um retrabalho de ficar, toda vez que eu volto, analisando as minhas proximidades, ver se tem alguém que eu ainda, alguém que é árvore e não foi visitado. Certo? Então, é isso. Push vizinho. Marca visitado. E push vizinho. Então, talvez esse algoritmo dê um pouquinho de cansaço mental para vocês. Porque enquanto a gente estava na recursão, era só chamar para os lados e vida que segue. Agora a gente tem que acompanhar o caminho, né? O path seria, o stack seria o caminho em que eu estou. A pilha representa em que passo do processo eu estou. E desempilhar significa voltar no histórico para ver se algo ficou por fazer. Tá certo? Então isso daqui seria o equivalente a uma busca em profundidade, porque aqui eu estou usando a pilha. Eu vou o máximo que eu puder. Quando eu não tiver mais para onde ir, eu volto vendo se ficou alguma coisa por fazer. Volto se ficou alguma coisa por fazer. Tem alguém para ser processado? Pego esse cara. Vejo se ele tem algum vizinho. Se ele tem algum vizinho que é árvore e não foi visitado, né? Eu queimo esse cara. Eu adiciono como visitado e aí eu faço push. Eu vou o tempo todo tentando avançar e voltando.
Busca em profundidade. O que seria o equivalente a isso em busca em largura? Seria essa daqui. A gente pode até tentar implementar isso daqui já. Eu só quero mostrar o equivalente nessa outra atividade. Isso daqui é o equivalente, mas em profundidade. Agora vamos entender aqui a diferença. Praticamente todos eles já têm os algoritmozinhos para vocês, se quiserem seguir, mas vamos lá. Nesse daqui, tem até a marcaçãozinha, mas vou lembrar de tirar. Nesse daqui, o que é que a gente tem? Vou fazer aqui. Pronto. Qual é a ideia desse algoritmo aqui? Eu acho que eu já falei dele, mas a gente vê ele de novo. Isso daqui é um algoritmo chamado de Amém. Que bom que você conseguiu. Ou seja, você não está prestando atenção na aula, fazendo nada do que eu estou falando, mas tudo bem. Bora lá. Qual é a ideia desse daqui? Esse daqui você tem que achar não apenas o caminho entre o início e o fim, mas o menor caminho entre início e fim. Se você utilizasse a recursão ou aquele algoritmo que a gente acabou de falar, você encontraria algum caminho entre início e fim. Só que a gente quer o menor. Isso daqui é o que a gente chama de pathfinding. Então, qual é a ideia desse daqui? Ao invés de avançar e só voltar quando eu não tiver mais para onde ir, empilhando os elementos, eu vou colocar os elementos numa fila. E estando numa fila, eu consigo processar camada após camada de distância. Então vamos pensar aqui. Você tem o início. Aí você coloca o início na fila. O início tem profundidade 0. Aí você vai processar o elemento que está na fila. Será que o início tem algum vizinho? Tem. Você coloca esse cara para ser processado. E esse cara que vai ser processado, como você sabe que ele vem desse daqui, ele tem profundidade 1. Esse daqui já foi consumido e agora você vai processar esse daqui. Esse cara tem algum vizinho para ser processado? Tem. Esse e esse. Ao invés de você escolher agora um ramo e já seguir por ele, o que é que você faz? Bota os dois na fila. E esses dois que entram na fila, como partem desse daqui, vão ter profundidade 2. Que é isso, meu pai? Ele está achando que eu tenho uma cor. Ele acha que hashtag 012 é uma cor. Como é que eu desabilito isso? Sai, isso não é um arriego. Deixa eu tirar o 0 daqui. Eu já andei por aqui, vou botar um ozinho, tá certo? Botar um ozinho dizendo que eu já processei esse cara. Esse daqui. Agora eu tenho esses dois na fila para serem processados. Não me interessa qual dos dois eu escolha, mas eu vou processar um e depois eu vou processar o outro. Esse daqui tem também algum vizinho para ser processado que ainda não foi visitado? Sim, esse daqui, 3. E agora eu volto para esse daqui, que é o próximo da fila. Esse daqui tem algum vizinho para ser processado? Sim, esse daqui, 3. Esse daqui tem algum vizinho para ser processado? Sim, esses dois vão ser o 4 e o 4. Esse daqui é o próximo da fila. Esse daqui tem alguém para ser processado? Sim, vai ser esse daqui, o 4. E assim eu continuo processando camada por camada. Esse daqui tem alguém? Sim, esse o 5. E agora? Não tem ninguém. Sim, tem. Esse carinha aqui vai ser o 5. E esse daqui vai ter o 6. E esse daqui vai ter esse que vai ser o 6. Esse daqui tem alguém? Sim. Esse e esse. Esse daqui vai ter alguém? Sim. Esse e esse.
Então, a gente está evoluindo na busca camada após camada. Camada de distância após camada. Por quê? Porque os meus elementos estão sendo enfileirados. Camada após camada. E aí, quando eu chegar aqui, aí eu vou... Esse daqui vira 8. Esse daqui vira 8. Esse daqui vira 8. Esse daqui vira 9. Esse vira 9. Esse vira 9. Como eu não tenho como colocar o 10, esse vira 10, esse vira 10, esse vira 10. Esse daqui não tem mais para onde ir, acabou. Esse vira o 11, perdão. Esse vira 11, esse vira o 12, esse seria 12, esse seria 12 de distância. Esse 13, 13, 13. Não tem mais para onde ir aqui em cima, né? Aqui vai virar 14. 14, que negócio cansado. Eu peguei um exemplo muito grande. Esse é o 15. 15. Ah, cansei. Aí depois 16, 17, 18, 19, 20. Esse daqui também vai... Esse daqui também vai se expandir, só que ele vai se expandir para o lado de cá, né? Que vai dar em nada. Aí aqui vai ser 21 de distância, 22 de distância, 23, 24, sai breguesse, nunca tinha acontecido isso na vida, 25, 26, 27, 28, 29, se espalha por aqui, pá, aí chega aqui, tudo bem? Se eu tivesse um buraquinho bem aqui, que me desse um outro caminho, aí ele teria se expandido para cá, 13, 14, 15, e esse ramo teria chegado antes desse outro ramo que teve que dar a volta. Porque eu estou fazendo camada após camada de distância. O algoritmo de ambas as implementações, ele está aqui na descrição. A gente pega as pilhas. Não existe só uma forma de fazer. A gente pode fazer a checagem antes de empilhar ou depois de empilhar. Vai dar no mesmo. Ó, enquanto o caminho não estiver vazio, ou seja, enquanto eu tenho elementos para serem processados, visita o elemento. A visitação é importante para evitar o loop infinito de elementos que eu ainda não processei. Um adiciona o outro, que adiciona o outro, que adiciona ele mesmo, que adiciona ele mesmo. Então, todas as vezes que eu coloco um elemento para ser processado, eu marco, ops, esse elemento aqui eu já marquei para visitar, então eu não vou ficar adicionando várias vezes o mesmo elemento, senão vai dar loop infinito. Então eu tenho algumas formas de fazer isso. Essas lógicas que a gente viu hoje é o equivalente a trocar a recursão por pilhas e permitir que a fila faça algo que a recursão não consegue. A recursão não consegue fazer uma busca em camadas. Então, o que a gente está vendo aqui com pilhas e filas já é a ideia de DFS, que a gente vê ali embaixo. Então, não tinha muito onde colocar isso daqui. O algoritmo de enfileiramento, tanto que a gente usa aqui para a chave de disputa, quanto que a gente usa aqui para fuga do labirinto, já é busca em largura. Tá? Um dos meninos que está fazendo assim, várias atividades, inclusive do HackerRank, ele diz, professor, é engraçado que depois da primeira atividade parece que a gente leva muito tempo, mas como todas as outras atividades elas pegam o mesmo conceito e só mudam um detalhe ou dois, o tempo vai diminuindo. Então atividades às vezes até mais complexas você faz na metade do tempo, em um terço do tempo, em um quarto do tempo, porque a ideia é que o conceito, conforme você vai fazendo atividades parecidas, ele vai se estabelecendo, ele vai ficando igual. O que a gente demora quando vai de um para o outro? É que qualquer pequena mudança exige que você pare. O que é isso? O que é esse elemento? O que é esse negócio de visitação? Por que eu estou colocando esses caras na fila? Eu processo ele antes ou depois? Eu coloco ele na visitação antes ou depois? Qualquer pequeno elemento, ele vai dar uma travada na tua mente. E não importa que eu resolva aqui ou não.
você precisa tentar fazer para que o seu cérebro decida os caminhos, tá certo? A gente pode fazer aqui alguns exercícios, mas você precisa tentar fazer e de preferência revisitar. Não sei se vocês percebem, mas eu uso as mesmas atividades o semestre inteiro. Acho que eu já vi queimada aqui umas 3 vezes ou 4. A gente faz de formas diferentes para aproveitar o mesmo domínio e mudar só a forma de solucionar, mudar os elementos que a gente coleta, porque conceitualmente são as mesmas coisas. Quando a gente está vendo lá busca em largura, e por exemplo, pegar isso daqui para a gente ver a ideia. Olha aqui qual é a ideia. Olha esse exercício aqui. Ele quer saber quantos minutos vai demorar para todas as laranjas apodrecerem. Uma laranja podre deixa podres as que estão vizinhas a ela no próximo minuto. Tá vendo? Então isso daqui é o minuto 0. Eu tenho essa laranja podre. No minuto 1, eu tenho essas 2 laranjas podres. No minuto 2, tudo que era laranja podre deixou as suas vizinhas podres. No minuto 3, isso daqui. E no minuto 4, essa daqui. É ou não é exatamente o mesmo algoritmo que a gente acabou de fazer? É exatamente o mesmo algoritmo. Só que aqui com cara de laranjas. Ao invés de tentar fugir do labirinto. Mas eu estou fazendo o processamento camada após camada. Pego o primeiro ponto, boto na fila. Se eu já entendi a lógica de colocar para ser visitados e marcar, saber se é uma laranja, saber se não é laranja, é exatamente o mesmo algoritmo. Exatamente. Deixa eu pegar outro aqui. Ah, tá. Isso daqui foi o que a gente acabou de fazer. Esses outros aqui são variações. Escapando do... Esse daqui é legal. A gente não vai fazer não, mas só para mostrar. Como eles são todos muito parecidos. Escape, escape, escape. Pronto. Ah, eu errei. Eu pego Ah, tá. Esse daqui, o homenzinho tem que tentar fugir do fogo. Ele se move, aqui é a combinação de 2 algoritmos, ó. Ele se move para tentar chegar na casa. Então você tem que fazer o menor caminho para você saber qual é o caminho que ele vai usar para chegar na casa. A gente vai ter aqui 2 algoritmos. Menor caminho para ele chegar na casa. E aí você vai ter que combinar isso daqui com o algoritmo de espalhamento do fogo. Primeiro você calcula, qual o caminho que ele vai ter que percorrer? E a cada passo que ele dá, o fogo se expande para os lados. A pergunta é, ele consegue sobreviver ou não consegue sobreviver? É a combinação de 2 algoritmos que a gente já fez. Ele faz o pathfind e o fogo se espalha de acordo com a ideia das camadas. Eu não lembro dos detalhezinhos, mas pronto, é exatamente isso daqui. Ele passa aqui, aí ele vai andando, papapá. Então, são 2 algoritmos. O pathfind, menor caminho, mas na verdade é o mesmo, né? E o algoritmo no fogo para isso. Então, primeiro você decide por onde ele vai e depois você faz passo a passo, verificando se ele consegue sobreviver ou não consegue sobreviver. Fica só como diversão aqui, não precisam fazer esse, mas vocês entendam que depois que vocês entenderem a quase totalidade dos algoritmos lá de busca em profundidade e busca em largura, busca recursiva, todos são só variações das mesmas coisas que a gente viu. Todos, com um detalhe ou outro, ou com alguma bobagemzinha de programação linear, para não ter que ficar recalculando as mesmas coisas. Tudo bem, meu povo? Deixa eu dar um pause aqui.